e ficou Charanga Rubro-Negra, que ficava atrás do gol e tocando, irritava os goleiros. Teve até um jogo contra o São Cristóvão, que o Flamengo meteu uma goleada, e num dos gols do Flamengo, o goleiro foi reclamar com o árbitro, pedindo que parasse com aquele barulho, porque irritava, porque desconcentrava. Sobre curiosidades do Flamengo, eu vou falar hoje como surgiu a primeira torcida organizada no Brasil. Foi em 1942, através de Jaime de Carvalho. Era um funcionário público baiano, nascido em 1911, que chegou no Rio de Janeiro e se apaixonou pelo Flamengo. E aí ele pensou em criar alguma coisa que pudesse incentivar os jogadores. E, pensando assim, ele imaginou, na véspera de um Fla-Flu decisivo de 1942, quando nós fomos campeões no primeiro ano do primeiro tricampeonato, ou seja, campeões em 42, 43 e 44. 44 foi aquele famoso gol do Valido. Na véspera do jogo, ele adquiriu um tecido branco e pintou com as cores do Flamengo, vermelho e preto, esse tecido escrito Avante Flamengo. Essa foi a primeira faixa no Brasil e foi o primeiro apetrecho de uma torcida, que não existia torcida organizada. E ele levou também alguns músicos que tocavam trompete, bateria, enfim. Levou e não tinha camisa, não tinha nada. Camisa era só dos jogadores. E foi ali que se iniciou. Essa orquestra, ela era muito ruim. Segundo o famoso radialista e compositor Rari Barroso, torcedor fanático do Flamengo, ele, mesmo sendo rubro-negro apaixonado, ele apelidou aquela bandinha de charanga. Charanga quer dizer músicos desencontrados, instrumentos desafinados, e aí marcou. Era um termo pejorativo, mas marcou. Assim como o urubu, né? Décadas mais tarde. Mas estamos falando da torcida. E ficou Charanga Rubro-Negra, que era muito ruim. Ficava atrás do gol e tocando, irritava os goleiros. Teve até um jogo contra o São Cristóvão, que o Flamengo meteu uma goleada, e num dos gols do Flamengo, o goleiro foi reclamar com o árbitro, pedindo que parasse com aquele barulho, porque irritava, porque desconcentrava. E o árbitro pediu que parasse, mas aí já estava uma goleada contra o São Cristóvão. Isso foi parar na federação. Na época era a Federação Metropolitana. E o presidente, que era o Vargas Neto, neto do Getúlio Vargas, presidente do Brasil, ele disse que não via nenhum problema não, que podia continuar. E assim continuou. Aí, com o decorrer do tempo, o Flamengo começou a fazer camisas. Os próprios torcedores, a dona Laura, a esposa do Jaime de Carvalho, começaram a confeccionar camisas imitando as camisas de jogo. E assim nós ficamos uniformizados com uma bandinha chamada de charanga, que pegou, charanga do Flamengo, do Jaime de Carvalho, e aí foi dessa maneira que começou a primeira torcida organizada no Brasil, e eu acredito que no mundo também, mas eu não tenho essa certeza. Mas vamos falar só do Brasil. E o Jaime, ele foi condecorado várias vezes por governantes e até homenageado por outras torcidas adversárias. Ele foi chefe do Flamengo, da torcida, até 1976. Só que meses antes, quando ele adquiriu um câncer, ele estava no Hospital dos Servidores, ele passou para a dona Laura, que a gente chamava carinhosamente de tia Laura, a chefia da Charanga Rubro-Negra. E assim ela ficou regendo essa nossa torcida.
E depois outros torcedores, outras torcidas, quer dizer, outros clubes começaram a imitar a charanga rubro-negra, começaram a criar torcidas organizadas. O próprio Flamengo, em 1968, criou a torcida jovem do Flamengo. E o Wilson Batista, ele era um sambista muito renomado, e ele criou uma música em homenagem ao Flamengo e em homenagem ao Jaime de Carvalho. Eu vou cantar muito desafinado, porque eu sou muito ruim de canto. A música era assim. Trechos da música. Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Flamengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Flamengo, Flamengo, joga amanhã, eu vou pra lá. Papai, vai por aí afora. Não sei nem se eu estou juntando uma música com outra. Mas a primeira parte é do Wilson Batista, perdão aí, porque eu estou lendo alguns tópicos para eu lembrar de tudo. Wilson Batista, compositor muito famoso na época. E o termo torcedor é o seguinte: antigamente, como não tinha bandeira, não tinha nada, tudo isso foi criado com Jaime de Carvalho. Desculpe ajeitar o óculos. A torcida, principalmente as mulheres, as poucas que se atreviam a entrar num estádio de futebol, porque não era muito comum as mulheres entrarem nos estádios, mas os homens também ficavam com o lenço branco rodando. E dentro do jogo, o time sendo acossado, o time sendo atacado, elas ficavam nervosas, os torcedores, homens também, e começavam a torcer esse lenço branco. E ficavam torcendo. Daí surgiu a expressão torcedor, porque ele torcia o lenço, torcia, e por isso ficou conhecido até hoje como torcedor. Tudo isso aí nasceu do Flamengo, e a história do Flamengo é inigualável, por isso é o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo, é um clube excepcional, diferente de todos. E em homenagem ao Jaime de Carvalho, eu estou fazendo essa pequena homenagem a ele, mas como grande homenagem, uma rua em Realengo chama-se Jaime de Carvalho. Nação, isso é uma das curiosidades do Flamengo, tem algumas fotos do Jaime, e no meio da torcida, da charanga, que vocês vão ver enquanto eu estiver falando, a gente vai exibindo algumas fotos para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Saudações rubro-negras.